Glórias a Deus, amém? Amém. Obrigado, filho. Tem mais uma. Afasta. Meus queridos, nessa noite é motivo de muita alegria estar com vocês, convosco, uma vez mais. Desta feita, uma vez mais atendendo ao convite de meu amado filho, pastor desta igreja. Meus queridos, eu vou ler alguns versículos e nós vamos fazer uma corrida bíblica aqui, rápida, não é? Os irmãos vão trabalhar bastante hoje na Bíblia, no começo, depois só vão ouvir. São vários versículos que eu quero ler e que na verdade se constituem no final um mosaico, um bojo daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. E que nosso coração esteja regado, esteja pronto para ouvirmos aquilo que Deus tem a falar. Amém, queridos? Deus colocou em meu coração essa mensagem, e eu senti que esta mensagem, como sempre tem sido, ela é abrangente. Nós temos aqui hoje, nesse auditório, um público diversificado. Nós temos aqui pessoas já crentes há um certo tempo, veteranas na fé. Temos alguns irmãos mais jovens na fé, que receberam a Deus recentemente. Há pessoas aqui que já são crentes há um certo tempo e que precisam também de uma nova unção de Deus. E por certo também há pessoas aqui nessa noite que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus como Salvador. Talvez tenham ouvido falar de Jesus, falam de Jesus, até amam a pessoa de Jesus, mas lá no seu recôndito, no seu íntimo, ainda não tiveram essa experiência. Então, queridos, eu vou ler alguns versículos. Eu vou pedir que os irmãos fiquem assentados, que os versículos são um pouquinho longos, não em textos comuns, mas são vários versículos. Somente o versículo de Apocalipse que é um pouquinho mais longo, tá bem, queridos? Eu vou pedir aos amados irmãos que, assentados como estão, depois nós vamos entoar um cântico bem bonito aqui, que já pedi para o meu filho. Vamos começar, queridos, pelo Evangelho de Lucas, o capítulo 5, único versículo, o versículo 26. E é nesta palavra que está aqui que eu quero pautar a mensagem desta noite. Lucas 5, 26. E a palavra assim diz. Hoje, queridos, eu estou lendo na tradução mais comum a todos, tá bem? Domingo passado, ao ministrar a ceia, eu li em outra versão. Hoje estou lendo numa versão mais convencional a todos nós evangélicos. E diz assim a palavra: e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia. Hoje vimos prodígios. Glórias a Cristo. Queridos, vamos avançar um pouquinho agora. Evangelho de João, logo após Lucas, Evangelho de João, no capítulo 4, capítulo 4, versículos 14 e 15. Muito conhecido esse texto de nós, povo de Deus, mas que tem a sua palavra, como dizemos, a palavra rema. A palavra rema significa a palavra de Deus que já é inspirada há milhares de anos, mas que tem uma vertente especial para o momento que estamos vivendo hoje agora. Ela vai falar ao nosso coração agora, vai nos trazer uma revelação agora. É a palavra rema, a palavra viva de Deus. Diz assim, João 4, 14 e 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Que Deus abençoe sua palavra. Avançando ainda, Evangelho de João, ainda, capítulo 7, queridos. O mesmo Evangelho, capítulo 7, versículo 38. É maravilhoso esse versículo.
Glórias a Cristo, estamos sentindo a unção de Deus aqui nesse lugar, nesse ambiente. Sabemos que Deus tem algo a falar ao nosso coração nessa noite. Ele tem algo de especial a nossa vida. E sabemos que a palavra, como diz em Isaías, a palavra nunca volta vazia. Ela é emitida pela voz de Deus e ela nunca volta vazia, nunca volta sem um fruto. Capítulo 7 de João, versículo 38 somente diz assim, que coisa linda: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Rios de água viva fluirão do seu ventre, ou fluirão do seu interior. A saber, quando você aceita Cristo, acontece algo miraculoso, prodigioso. O Espírito Santo passa a viver dentro de você, e dentro de você nasce, brota uma fonte de alegria inesgotável. Aleluia. Para concluir, Gálatas, não comecei a pregar ainda não, irmãos, essa é a introdução. Gálatas 6,14, que vai ocupar um tema um tanto também interessante nessa noite. Gálatas 6,14. Eu quero já fazer referência a um detalhe. Quando eu ler esse versículo e esboçá-lo, eu quero fazer referência a algo que eu vi pessoalmente no Rio de Janeiro, 1974, dia 6 de outubro, quando o evangelista Billy Graham estava pregando, e ele pregou essa mensagem nesse esboço. Eu vou repetir essa mensagem, não por mimese, não por imitação apenas, porque acho que essa mensagem tem uma grande profundidade no nosso coração, acerca da importância da cruz de Cristo. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Cristo por isso. Para concluir, amados, e agora vamos fazer o encerramento da palavra lida, depois virá a palavra explicada e explanada. Livro de Apocalipse, um dos meus prediletos versículos que está aqui. Uma das coisas mais lindas que foi escrita na palavra de Deus. A revelação que foi dada a João na ilha de Patmos, no exílio. E lá está. Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Oh, glória! Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, oh glórias, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glórias a Cristo Jesus. Aleluias. Bendito seja o santo nome. Após nós cantarmos este cântico, vou pedir que a minha filha, a Bárbara, venha até aqui a plataforma e venha fazer mais oração pelo seu velho pai aqui, para que Deus abençoe. Já está abençoando, mas que confirme essa bênção aqui, querido. Fiquemos de pé agora, irmãos, para descansar um pouquinho. Mas vamos botar fogo na tenda aqui, né, irmãos? Em nome de Jesus, o fogo de Deus vai arder aqui, porque nós estamos na presença de um Deus vivo. Aleluia. E vamos caminhando para a cruz, aleluia. Eu olho para a cruz eu vou, do
seu sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz Ele nos chama nessa noite. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 Pela cruz de Cristo. Vamos lá, irmãos, batendo palmas em nome de Jesus. e merecida a vida, de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz Ele nos reconciliou por meio do seu sangue, reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. É impressionante, impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Aplaudamos ao Senhor com bastante entusiasmo. Glórias a Deus. Minha filha, ore pelo seu pai agora. Amém. Obrigada, Jesus, por estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado por toda a ministração, Pai, do Teu poder sobre as nossas vidas até agora, Senhor. E nós pedimos, Pai, a Tua provisão para este momento, Senhor. Usa, capacita, Senhor, fortemente a vida do pastor Adelso, Senhor. Que o Teu poder venha sobre ele, Senhor, usando apenas como um canal, Senhor, para ministrar todo o poder, Senhor, toda a Tua palavra que nós precisamos para essa noite. Destrava os ouvidos, Senhor, de cada um, Senhor. Tire toda a incredulidade, toda a resistência do maligno neste lugar. Cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que haja, Senhor, libertação, salvação, Senhor, transformação de vidas, renovo espiritual, Pai. Vem com Teu fogo, vem com Tua glória sobre este lugar, Senhor. Nós Te adoramos e já Te agradecemos pela bênção que recebemos, em nome de Jesus. Amém. Aplaudamos ao Senhor, meus irmãos. Pode se sentar, por favor. Meus queridos, meus amados irmãos, é sempre bom, quando visito meu filho, receber meus filhos, né? Receber esse convite para estar pregando aqui em Santa Rita do Passa Quatro, onde nós temos aqui a nossa parentela, nossos filhos, nossos netos. E dessa feita, os irmãos me perdoem que o púlpito é um pouquinho apertado para o meu estilo aqui, mas amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre um prodígio, ou vários prodígios.
E eu teria como tema nessa noite da mensagem o seguinte: um prodígio de Deus acontecerá em minha vida nessa noite, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo e presente neste lugar, mediante o agir do Espírito Santo. Amém? Concordam os irmãos? Então agora eu vou pedir que vocês leiam ou repitam comigo cada frase aqui em uníssono, tá bem, queridos? Eu vou ler devagar e toda a congregação vai falar, tá bem? Falem comigo: um prodígio de Deus acontecerá em minha vida nesta noite, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo e presente neste lugar, mediante o agir do Espírito Santo. Aleluias. Queridos, primeiramente, saudações no nome de Jesus. Eu posso dizer desta feita que trago também um abraço da minha amada igreja batista lá em São Vicente, primeira igreja batista de São Vicente, da qual eu e Ancila voltamos a ser membros recentemente, nossa amada igreja. E estamos aqui também descansando alguns dias e também acompanhando aqui nossos filhos e netos, e também visitando os irmãos, que é uma grande bênção, um grande privilégio. Queridos, vamos ao que interessa agora. Desejo trazer-lhes nessa noite, da parte de Deus, meus irmãos, uma mensagem que eu tenho certeza vai impactar muitas vidas. Ela impactou a minha vida. Talvez, olhando por um pequeno escopo, você diria: eu não sei qual a razão desse impacto. Não é um pregador tão famoso, não é um pregador tão conhecido que está aqui presente, ou não é um grande conferencista ainda, pelo menos, ao redor do Brasil e do mundo. Não sei o que prodígio vai acontecer, mas pela fé, queridos, eu posso dizer: vai acontecer em nome de Jesus. Eu lhes desejo falar sobre vários versículos, como já fizemos, pensamentos celestiais. Cada vez que nós citamos as Escrituras, nós estamos ouvindo a própria voz de Deus. Amém, queridos? É verdade que Deus fala ao nosso coração também por revelações, sonhos. Eu creio nisso. Eu creio nos totais dons do Espírito Santo. Mas eu não creio que Deus queira falar algo que não esteja fundamentado na sua palavra. E a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite, entre outras, é que nós estamos aqui numa guerra. A igreja de Jesus não está num cruzeiro, não. Ela está num bombardeio. Muitas vezes a igreja precisa de paz, de repouso e de alegria, conforto. Mas a vida da igreja, meus irmãos, é uma vida de luta, é uma vida de confronto. Nós temos um inimigo comum, e esse inimigo se chama Satanás, e é contra ele que nós nos levantamos nessa noite. É contra o espírito das trevas que nós nos levantamos em o nome de Jesus de Nazaré, porque sabemos que o nome de Cristo, o poder que emana dele, o sangue que foi vertido na cruz, é suficiente e sempre será suficiente para derrotar as potestades das hostes celestiais. Meus irmãos, eu nada tenho, por gentileza, quero dizer, contra a alegria e o conforto e a brincadeira na igreja. É saudável isso. Posso dizer com um pouco de saudades, até quando eu era mais jovem. Eu não sou tão velho assim, né? Mas quando eu era mais jovem, lá pelos anos 70, eu tinha uma vida bem agitada na igreja. Jogava futebol, brincava, mas eu estava nos cultos sempre, continuamente, buscando a face de Deus. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus está aqui nesta noite. E nós podemos estar não vendo, mas os anjos de Deus estão acampando ao redor aqui desse lugar. Estão aqui nesse lugar, ministrando. Eles são ministradores de fogo. A Bíblia fala que os anjos não são para ser adorados, mas para servir.
Sabiam que os anjos são mandados pelo céu, por Deus, para servir a igreja. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para um piquenique. Não estamos aqui para um churrasquinho agora, não. É muito bom o churrasco, a diversão, a brincadeira. Mas nessa hora nós estamos em hora de guerra. E nós estamos nos levantando agora em nome de Jesus. Porque sabemos que há nesse nome poder para fazer diferença em quaisquer circunstâncias que essa congregação se encontra. Pensamentos celestiais numa atmosfera tal, plena do Espírito Santo, que sentiremos a presença da Trindade Santa nesse auditório, como já temos começado a sentir, aleluia, pelos louvores. Eu quero lhes falar sobre a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, o poderio de Cristo, sobre as hostes celestiais. E eu me sinto feliz e honrado nessa ocasião, pelo convite mais uma vez de meu amado filho, como disse o pastor Abraão. E eu me recordo rapidamente, queridos, para a glória de Deus, como se fosse hoje. Eu me recordo que era mais ou menos o ano de 94. E eu estava pregando numa congregação chamada Tancredo Neves, uma congregação modesta da nossa igreja de São Vicente. E quando eu fiz o apelo, eu não vi adultos levantando as mãos, nem vindo à frente. Mas eu vi meus dois filhos caminhando em direção ao altar. O Abraão e a Bárbara vindo juntos, aceitando a Jesus como Salvador. Me recordo como se fosse hoje. Glórias a Deus por isso. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glórias a Cristo. E eles foram batizados em 95, dezembro de 95. E aqui estão até hoje louvando e glorificando o nome de Cristo. Meus irmãos, eu tenho a honra também uma vez mais de ocupar esse púlpito, e o farei, estou fazendo isso com grande tremor, temor e fervor, além de alegria. Estou muito alegre, meus irmãos, estou alegre mesmo, porque sei que não é à toa que eu estou aqui com propósito, o propósito de Deus. Agora, meus amados, de alguma forma, daqui de cima, desta plataforma, eu posso sentir a dor de alguns de vocês, no poder do Espírito Santo. Há aqui algum espírito de solidão. Eu não sei qual o motivo, você sabe, Deus conhece. Você diria: pastor, mas nós não estamos aqui num grupo considerável? Eu tenho a minha família grande, eu vivo com tanta gente ao meu derredor, eu tenho uma vida social intensa, nunca estou solitário. Mas sabe quem conhece sua solidão? Além de você e de Deus, seu travesseiro. Quando você deita a cabeça no travesseiro, muitas vezes fazendo um replay dos acontecimentos últimos do dia, ou da semana, ou dos anos, parece que há um tipo de uma nostalgia, algo que está faltando de alegria. Você tem família, você tem filhos, netos ou família, você tem pai, mãe, ou talvez não os tenha, mas tem amigos, mas em última instância está faltando algo lá dentro. No seu íntimo algo falta. Você tem conforto ou não, você tem contentamento material ou não, mas o vazio continua. E é nesse contexto também que eu quero falar: vazio, solidão, abandono. Sabe, meus irmãos, eu não fico andando muito, perambulando pelo campo da psicologia enquanto pastor. Eu creio na ciência da psicologia como ciência autorizada e como registro oficial da Organização Mundial de Saúde. Mas eu creio que o poder do Espírito Santo transcende, ele está além da psicologia, ele está além dessas coisas que são verdadeiras. Mas essas verdades que são constatadas são apenas uma casca de que está sendo tirada para encontrar a razão, o meio, o miolo da coisa. E sabe onde está? Muitos estão em sentimento de abandono. Falando um pouquinho paralelo com a psicologia, a Bíblia diz, num dos versículos: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me
acolherá. Talvez você não tenha nem lembrança tangível disso, mas talvez você tenha sido vítima de abandono de pais. Talvez não literalmente, o pai não foi embora, ou a mãe não foi embora, mas houve uma ausência interior, e esse abandono persegue você, você está preso a ele. Há um sentimento que não se desprende, parece como aquelas ventosas que pregam-se nas escamas de algum peixe e não saem. Espírito de solidão, espírito de tristeza. Meus irmãos, deixe-me fazer uma ressalva. Nós não somos aqui humoristas o tempo inteiro. Pastor pode estar alegre, mas pastor também fica triste, por favor. Eu sou ser humano e sou triste muitas vezes, mas o que eu estou me referindo, queridos, é um espírito permanente de tristeza. Alguns estão sentindo uma tristeza longa e demorada, nunca termina. É uma noite interminável, é uma noite que não passa. Talvez algo grave existencialmente tenha acontecido na sua vida, e você vai vivendo a vida, mas de repente lá no seu interior algo bate, uma nostalgia, uma tristeza sem explicação. Eu sei que há uma explicação lógica, mas queridos, eu posso lhes garantir, solidão, já quero dizer, abandono e tristeza não provém de Deus. Ele permite essas coisas acontecerem, talvez para o seu amadurecimento, para o meu amadurecimento. Muitas vezes eu lutei contra a tristeza, contra a solidão, contra o abandono, eu sei. Sabe, vocês já ouviram falar nos termos modernos, na época pós-moderna, de pessoas invisíveis? Pode parecer coisa de ficção, não. Sabe quais são as pessoas invisíveis? São aquelas pelas quais nós passamos, não prestamos atenção. Essas pessoas sofrem muito, porque elas existem, mas não são notadas. E às vezes isso permanece. Meus irmãos, eu vou avançar, mas eu quero parar um pouquinho aqui. Eu sinto de Deus. Eu me recordo que eu estava a bordo do navio Dulos, lá em Santos, ouvindo um pregador muito eloquente, até hoje atuante, já veterano, mas ele pregava o seguinte contexto: e tinha um garoto, um rapaz dos seus 19 anos, que ele nunca saía do seu quarto. Ele comia, ia para a escola, voltava e se trancafiava no quarto. O lugar dele de descanso, de lazer, era o quarto, o tempo inteiro. A mãe preocupada, e o pai começou: mas esse menino não sai do quarto, esse menino não sai do quarto, por que está acontecendo isso? Esse menino não sai do quarto. Então, calmamente, a esposa disse: você lembra quando ele era criança? A mínima coisa que ele fazia de errado, você: vá para o seu quarto, vá para o seu quarto, vá para o seu quarto, vá para o seu lugarzinho, vá para onde você unicamente merece, o seu quarto. Ela estava escravizada ao quarto. Meus irmãos, parece bobagem, parece exagero, mas essas coisas acontecem. E tenhamos cuidado, meus irmãos, nós, servos de Deus, para que não incorramos nesses erros. Nós temos que disciplinar os nossos filhos, temos que trazê-los na rédea curta, mas nunca mutilar o seu existencial, porque serão almas destruídas. Aleluia, queridos, amém? A igreja está viva aí, amém? Vazio. Algum filósofo já disse que dentro de cada coração humano há um vazio do tamanho de Deus. Caso quer saber, somente Deus preenche esse vazio. Aí alguém pergunta assim, como crente: pastor, eu sou de Deus, mas me dá um vazio de vez em quando. Sim, de repente você está precisando de oração, né? Você não ora mais, parou de orar, o vazio volta. E o inimigo, meus irmãos, o inimigo é sagaz. Ele é destruído, já vai botar correndo daqui, já está fora. E se vier, chumbo nele, em nome de Jesus. Mas o que ele faz é destruir expectativas.
você mais imagina, a pessoa que você mais estima, uma das que mais estima, você diz: olha, aí, olha, será? Não vai dar certo não. São os bombeiros espirituais. Na igreja, vamos fazer um movimento dos jovens. Olha, a juventude aqui é tão devagar. Vamos fazer um piquenique, que tal? Não, vai faltar pão, o pessoal aqui está meio duro. Gente, é terrível isso. Derrotismo, derrota. Não! Jesus nos deu um espírito de coragem, de impetuosidade, de alegria, de poder, também de moderação, mas é um espírito que nos leva a caminhar, como cantamos agora há pouco, a nadar nas águas do Espírito. Saiamos desta mediocridade, queridos. Saiamos de uma vida, estou falando com todo o temor em Cristo, estou falando dentro do contexto próprio da palavra, ficar muito no raso. Há um pensamento mais ou menos assim, que você jamais verá as profundezas do oceano se não tirar os pés da praia. Arrisque-se. Não fique na mediocridade, esperando aquela vidinha. Não. Parta para dentro das coisas celestiais. E diga: Jesus, eu sou salvo, ou eu serei salvo, ou eu quero ser salvo. Me dá uma nova dinâmica, me dá uma nova vida, me dá uma vida plena de alegria, de propósitos. Eu sei que nessa hora, sabe quem vem? Os bombeiros de fora. Tem os bombeiros de dentro da igreja, né? E tem os bombeiros que são piores, são os de fora. Você chega cheio de alegria numa segunda-feira. Irmãos, eu tenho essa experiência. Cheio de alegria, de contentamento do culto de domingo. E você chega com o semblante, você sente que o seu semblante está radiante. E você diz: bom dia, pessoal. Bom dia? Aconteceu alguma coisa aí? Alguém ganhou loteria aí? Bom dia, segunda-feira dessa. E aquela reclamação. E eu me recordo, queridos, eu não vou falar o resto da história para não parecer esnobismo, mas uma vez eu disse: uma ocasião eu não vou mais ser professor, eu vou estar pregando o evangelho ao redor do mundo. Um professor escarneceu de mim, um colega, pelo qual tenho até consideração, deu gargalhada. Isso jamais vai acontecer. Naquele riso estava Satanás. Infelizmente aconteceu algo com ele que eu vejo que a mão de Deus pesou. O escárnio que ele tinha das coisas de Deus. Tenhamos cuidado com as coisas de Deus. Falta de um sentido existencial. Sabe, muitas vezes nós vamos com a maré. O povo vai indo na alegria, uma alegria mundana. E vamos lá, ei, carnaval, e folia, e todo mundo, e a rainha, e o momo. Aí aparecem aquelas coisas bregas, né? Desculpe-me, a Ancila que gosta, né? Brincadeira. Aquelas coisas de porta-bandeira e mestre-sala, e vai daqui, e vai de lá. Desculpe-me, por favor, quem gosta de carnaval. Mas aquela folia toda, parece uma felicidade extrema. Um estereótipo de uma falta de Deus. Uma falta absoluta de Deus. E o pior é que nesse dia o diabo faz estragos do arco da velha, como diriam os antigos. Satanás destrói. Está chegando o carnaval aí. Por favor, aos não crentes, me perdoem a sinceridade, mas essa é uma festa maligna, uma festa dedicada a Satanás, festa da carne, quando todos os sentidos, até o governo libera, já está liberado, né? O governo vai liberar mais ainda, que a carne seja liberada por Satanás. E aí temos as desgraças que os bombeiros de verdade, os policiais, têm que trabalhar em tríplice jornada para atender a todos. Para viver e continuar vivendo, muitos precisam desse ânimo. Como disse meu filho domingo passado, desse dínamos, desse poder. Muitos crentes são atingidos também pelo desânimo. Deixa eu parar um pouquinho agora aqui. A mensagem não é só para incrédulos, não. Muitas vezes, meus queridos, nós somos pegos pelo desânimo. Muitas vezes as coisas não saem como as programadas por nós. Nós nos frustramos. E às vezes, inconscientemente, para não pecar,
atribuímos quase por tabela, bem raspando assim as coisas contra Deus. Mas não foi assim que eu pensei que Deus ia fazer. Não era para ter sido assim. Não era. Deus me traiu. Talvez você não diga isso por blasfêmia, mas você pensa, você sente, não era assim. Isso não era para ter acontecido. E o desânimo cai como uma pedra imensa de iceberg no meio da sua vida, e você fica sem direção, sem norte. Prejulgam esses crentes assim, e nós também, me incluo, que Deus os abandonou no deserto. Mas vamos lembrar, queridos, que o deserto foi o lugar onde Jesus se defrontou com Satanás. E por 3 vezes Satanás tentou a Jesus, e 3 vezes Jesus mencionou a palavra, aleluia, glórias, e disse: repreendo-te. E diz a palavra que o diabo o deixou por um tempo. A Bíblia diz que vivia Jesus entre as feras e os anjos o serviam. Muitas vezes, meus irmãos, alguém diz assim: prosperidade na igreja? Eu não estou vendo, comigo não, só estou vendo luta. Carro zero? Não estou vendo, só se estiver na vitrine lá perto da minha casa. Comigo não está. Eu só tenho luta e espinho. Talvez, meus irmãos, Deus queira presentear você até com bens materiais, mas você tem que passar por uma prova. A minha tem sido longa, viu, irmãos? Glória a Deus por isso, eu estou feliz, sou um vencedor. Mas olha, longa prova. O deserto se tornou longo, e desânimo parece sim, mas acontece que o Espírito Santo vem e consola e diz: vai à frente, porque eu estou contigo, aleluia, eu estou com você, vou segui-lo, os meus anjos não vão te desamparar. Muitos ainda não passaram pela conversão. Agora um público específico, talvez agora eu estou me dirigindo a você, meu amado visitante, homem, mulher, de qualquer idade ou circunstância social. Muitas pessoas não passaram pelo novo nascimento. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu conheço que só hoje, eu reconheço que só Tu és o Salvador. Não há outro intermediário entre a minha pessoa e o céu, só o Senhor Jesus. Muitos dizem, e eu respeito isso, essas teorias, que há muitos intercessores para chegar a Deus. Mas a Bíblia diz em Timóteo que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Ele que pode nos conduzir à salvação. Só Ele pode preencher esse vazio. Você diria assim, agora deixe-me filosofar um pouquinho. Quando eu era aluno de filosofia na faculdade de teologia, isso será breve, filho, eu prometo não extrapolar o tempo, viu? Mas eu me recordo, eu era aluno de um pastor que eu gosto muito, está vivo até hoje, plena forma, já idoso, e ele pregava e falava assim nas suas aulas: irmãos, nós temos 2 manifestações de Deus para a humanidade. A primeira é a teodiceia, a segunda é a teologia. Agora deixa eu explicar o que é isso. O que é a teodiceia? Teodiceia, qualquer pessoa que não tenha tanto temor de Deus, ainda mais aqui no campo, nessa cidade bonita, cheia de pássaros. Eu e Ancila estamos esperando todo mundo se aprontar, e nós vimos lá os casaizinhos de periquitos para lá e para cá, naquele arvoredo lá da casa do meu filho, lá na chácara, brincando, aquela gritaria, o pôr do sol, a beleza do cosmos, a beleza do céu. A teodiceia é a revelação para a humanidade da existência de Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele criou. Ele criou todas as coisas. Há pessoas tão respeitosas com Deus, mesmo não o conhecendo como Salvador, que tiram o chapéu e disse, quando menciona o nome de Deus, e tem reverência para com Deus.
Mas eu vou dizer uma coisa: até a Odisseia é bonita, mas ela não é suficiente. Sabe o que você precisa? A teologia. E sabe o que centra-se, no que se centra a teologia? Que Deus amou o mundo, amou esse mundo tão decadente, tão perdido, tão miseravelmente, inexoravelmente perdido. Ele enviou o seu Filho Jesus. O Verbo se fez carne, glórias. A Bíblia diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Comemoramos recentemente o Natal. E o que é o Natal? A encarnação do Verbo. Quando Jesus se fez carne. E outra, Ele não veio para ser carne o tempo inteiro e morar aqui, não. Jesus sabia muito bem do que lhe esperava. Oh, aleluias. Quando Ele nasceu, o propósito do coração de Deus estava sendo trabalhado no coração de sua mãe Maria. E a Bíblia diz que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. E José já sabia também que não era um menino comum que ele estava criando, ainda que não fosse da sua própria semente, porque assim foi a vontade de Deus. Esta é a grande miraculosidade do nascimento virginal de Cristo. O próprio Espírito Santo gerou no interior de uma jovem, de uma adolescente virgem, gerou a descendência de Davi. Já aí foi gerado o libertador de Israel. Ali foi gerado o libertador da humanidade. Ali foi gerado o poder de Deus, porque ele tinha que passar pelas mesmas aflições, pela mesma solidão, pela mesma dor que nós passamos. Ele conhece muito bem, porque ele esteve em carne. Ele não conhece apenas de teoria, ele passou por esse mundo. Meu falecido e querido pastor Ney Ângelo Pereira falava muito assim, que no original, quando diz assim, que a palavra fala assim, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original quer dizer assim, ele montou um acampamento provisório na terra entre nós. Por 3 anos Jesus morou nessa terra para experimentar as nossas dores, as nossas doenças. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Cristo. Posso ouvir no glória a Deus aí, queridos? Aleluia. Meus irmãos, certa ocasião eu estava ouvindo um pregador muito famoso pela televisão, pelo vídeo, e ele disse uma coisa muito profunda. E ele disse assim, sabe, imaginemos que estejamos vendo Jesus na cruz agora. Vamos imaginar que agora mesmo Jesus estivesse crucificado e nós estivéssemos vendo pessoalmente sua crucificação. Então, de frente a olhar para a face de Jesus, eu vejo a salvação. Eu vejo o seu grande amor, e ele todo esvaído, ele todo esvaído em sangue, que o seu sangue se derramou até a última gota. Ele ficou lívido, pálido, porque ali houve uma hemorragia intensa, sob sofrimento, sob tortura. E olhando então para a face de Cristo, dizia o pregador, eu posso ver a salvação. Mas se eu me virar agora um pouquinho pela cruz e ver as costas de Jesus dilaceradas por aqueles chicotes, eu posso ver a cura, eu posso ver a libertação, eu posso ver o quanto Ele me amou, eu posso ver o quanto Ele pagou por mim. Essa doença que você está carregando agora pode sumir no nome de Jesus, porque nesse nome há poder, há autoridade. Esse espírito que lhe persegue, esse espírito imundo que lhe persegue, esse espírito de temor, de solidão que lhe persegue há anos, pode ser derrotado num único momento, quando você se rende a Cristo, quando você se rende ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias. Muitas pessoas não passaram pela conversão. Talvez hoje seja o seu dia. Esse é o dia em que as cadeias
vão se quebrar. Este é o dia quando os verdadeiros grilhões, que põem milhões em prisão, seres humanos tão valiosos para Deus, vão cair. Meus queridos, ainda que eu seja um cristão, professo, pastor, por gentileza, entenda o que eu vou dizer aqui. Eu gosto de estudar a história, e há muitas aberrações na história, muitas. Mas alguns filósofos, até mesmo aqueles que trouxeram perseguição para o Evangelho, disseram algumas coisas interessantes. Vou fazer uma comparação muito longe da sua real intenção. Vou tentar ser sucinto nisso. O pensador Karl Marx, judeu-alemão, que fundou o Partido Comunista, fundou o comunismo, que infelizmente destruiu a fé de milhões e milhões e milhões ao redor do planeta, inclusive no Brasil. Mas Karl Marx dizia assim: proletários de todo o mundo, univos, nada tendes a perder, a não ser os vossos grilhões. Sabe o que ele estava tentando dizer? Trabalhadores do mundo inteiro, unam-se, vocês não têm nada a perder, a não ser as suas cadeias, os grilhões. Uma frase bonita, mas agora eu vou dizer uma coisa: sabe quais são os verdadeiros grilhões? Não são os econômicos, embora sejam fruto do pecado, não são os existenciais, não são os de poder. Os grilhões verdadeiros são os do pecado. E a Bíblia diz que Jesus veio para condenar o pecado na carne. Ele veio para trazer a restauração absoluta do ser humano. Eu creio que Deus está tocando nos corações aqui. Há como que um óleo emoliente que está amolecendo corações. E eu oro para que no final desse culto os resultados que Deus quer apareçam rapidamente para nós. Amém, queridos? Se não aparecerem já, mas vão aparecer no momento. Aos desviados do Evangelho, talvez haja aqui pessoas que amaram a Deus, amaram a Cristo, mas um dia se afastaram. E sabe, queridos, o que eu observo nos desviados do Evangelho? Eu sei porque um dos meus irmãos se afastou do Evangelho, dois deles na verdade, um faleceu, mas se reconciliou com Cristo antes de morrer. O outro, meu irmão, mais velho que eu, quando ele se voltou para Jesus, ele não quis outra coisa a não ser Jesus, até hoje. Hoje é diácono com a esposa, diaconisa numa igreja evangélica lá em São Vicente, segue a Cristo, é feliz, apesar das intempéries, através das provas que vieram duras contra a sua família. Ele permaneceu porque ele creu que ele, por 40 anos afastado do Evangelho, um dia voltou e Jesus o recebeu. A parábola do filho pródigo. Por mais distante que você esteja de Jesus, talvez você não tenha honrado tanto a Jesus, talvez você não tenha certeza da salvação. Por isso que eu disse que estava pregando para um público heterogêneo. São várias as circunstâncias aqui. Se tivéssemos aqui um tema único, vamos imaginar um tema pastoral para diáconos, para jovens, poderia até uma pessoa estar aqui e ouvir e se edificar e até se converter, por que não? Mas eu creio, queridos, que num momento como esse, nós temos que atender a vários públicos. E eu creio que Deus está tocando no seu coração. Aos que permanecem firmes na fé, mas têm sido provados no fogo ardente, aos desviados. E também aqueles, agora para concluir de maneira justa, você, meu amado irmão e irmã, que tem enfrentado lutas, mas não se desvia do Evangelho. Oh, glória! Alguém pode dar um glória ali? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aplaudamos ao Senhor. Olha, vem luta de cá, vem luta de lá, vem momento bom, vem momento ruim, e você está trilhando, vai trilhando, vai trilhando, vai trilhando. Deixe-me contar uma rápida ilustração que foi contada por um pastor inglês que eu estava interpretando. Ele não fala português, eu estava interpretando lá em São Vicente, na igreja quadrangular.
Pastor Alan Hawken estava pregando, ele estava tentando explicar isso. Então ele estava dizendo o seguinte, que havia numa cidadezinha de mineiros, no interior da Inglaterra, um homem muito bêbado. Ele bebia todos os dias uísque, Scotch, uísque, e ele atormentava todo mundo naquela cidadezinha. Até que um dia ele se converteu. Quando ele se converteu, como nós falamos no nosso contexto evangélico, ele ficou aquele crente reprepré, né? Tudo ele dava glória, 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 aleluia, glória, amém, né? E quando se falava alguma coisa, ele dizia, glória a Deus, até que o povo não aguentava mais. E falaram para ele assim, olha, meu amigo, nós ficamos contentes que você, fica engraçado até, que você se converteu, mas dá uma moderada aí, fala outras coisas também. Tá bem, você já é salvo, já sei, mas ele falava toda hora, eu sou salvo, eu vou para o céu, aleluia, aleluia, tá bom, mas dá um tempinho aí, chega. Até que não conseguiam silenciar o homem, até que um pastor o convenceu a ir a uma biblioteca. E ele então foi até a biblioteca, disse, olha, fique sentadinho aí, quietinho, e vá lendo todos os livros que você encontrar. Fique bem quietinho aí, mas não grite, tá bom? Fique quietinho. E ele começou a folhear os livros lá, biologia, não entendia muita coisa, mas começou a ler. Daqui a pouco ele começou a ler sobre os oceanos. Daqui a pouco, em 15 minutos, se escutou, glória a Deus, lá dentro da biblioteca. Assim, não é possível, esse homem ainda está gritando. Mas o que aconteceu? Sabe o que eu vi aqui? Que o oceano, ele é muito profundo, profundo mesmo. E quem cai lá no último degrau do oceano, não aparece mais. E a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados lá no fundo do oceano, então glória a Deus. Queridos, é mais ou menos isso. Talvez alguns sejam um pouco exagerados, talvez no sentido da estética. Talvez você que não é crente tenha assim, lá vem aquele camarada falar de novo, não fala outra coisa, e perturba e fala. Olha, tenha paciência, porque ele lhe ama. É que ele não tem muita sabedoria para contornar a conversa, mas ele quer a sua salvação, como ele teve a dele. Mas concluindo, queridos, e agora me permitam reproduzir aqui, em Gálatas 6,14, nós lemos em Lucas, que fala sobre a questão do prodígio. O prodígio, queridos, ele pode ser proveniente de outra fonte, mas aqui nós estamos falando do prodígio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer o prodígio que quiser agora. O primeiro prodígio maior e mais lindo é a transformação do ser humano, seu coração ser mudado, uma pessoa aceitar a Cristo e nascer de novo, ser uma pessoa nova. Eu tenho um amigo pastor conhecido, pastor Irineu Grubert. Ele disse que se converteu em 1987. Ele disse que ele era um homem tão perturbado, tão atormentado, que quando ele recebeu a Cristo, aceitou a Jesus, ele disse, irmãos, lá no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, ele falou que até o respirar parecia diferente, até a atmosfera parecia nova. Ele começou a olhar o mundo de outra maneira, porque o Espírito Santo faz isso. E agora, queridos, prodígios. Falamos sobre a água. Aquela mulher samaritana ela não entendeu o que Jesus estava dizendo, mas Jesus disse, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E aquela mulher então pede, Senhor, dá-me sempre dessa água. Sabe o que é essa água? Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu gosto tanto, meus queridos, do versículo de João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você esteja morto, você está vivo, mas você está como morto. Você não tem alegria, você não tem paz, você não tem sossego, você não tem um momento de alegria verdadeira. Você tem alegrias. Há até um ditado popular aí entre os filósofos que diz assim, não existe felicidade, existem momentos felizes. Não, a felicidade existe sim.
é a pessoa de Cristo. E para concluir, queridos, em João também 7,38 vimos que Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Significa que é uma fonte que não para nunca. Cada vez que você busca o Espírito Santo, ele vem com maior profusão sobre a sua vida. E agora, meus irmãos, para concluir, eu me recordo, eu estava com 21 anos de idade, e no dia 6 de outubro de 74, eu estava no estádio do Maracanã, do velho Maracanã, que comportava 200 mil pessoas. Nunca foi dito isso, porque não interessava à imprensa dizer, mas foi a maior lotação de toda a história do estádio do Maracanã. Comportava 200 mil pessoas. Não agora o Maracanã no estilo FIFA, no padrão FIFA, o Maracanã de outrora, 200 mil pessoas. E sabe o que foi anunciado? Havia 30 mil pessoas do lado de fora que não conseguiram entrar no estádio, porque estava lotado. Não para assistir um homem somente, um homem de Deus, que estava pregando o Evangelho. E naquela tarde de 6 de outubro, eu me lembro que Billy Graham pregou um sermão, dizendo a glória do Brasil. E dizia ele então, por que é que Paulo se gloriava na cruz de Cristo? Citando Gálatas 6,14. Porque eu me glorio na cruz de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Só me glorio na cruz. E entre outras coisas, Billy Graham colocou 5 itens. Ele colocou assim: por que é que Paulo se gloriava somente na cruz de Cristo? Primeiro item: porque a cruz de Cristo revela a profundeza dos nossos pecados. Sabe, queridos, nós muitas vezes não percebemos quão pecadores nós somos. E havia também uma citação na época ele citou uma referência, uma ilustração. Ele dizia assim: vamos imaginar que você encontre um diamante muito bonito, muito grande, e você diz: isso vale uma fortuna, é muito grande esse diamante. Então você leva até o joalheiro então olha aquele diamante debaixo da sua luz e vai dizer: não, esse diamante é imperfeito, não é perfeito, ele é bonito, mas aqui tem calcário, tem outro tipo de pedra, não é perfeito. Quando você diz: eu não sou tão mal assim, há pessoas piores do que eu, você está dizendo: eu não sou tão pecador assim. Mas você é pecador, eu sou pecador, somente o sangue de Jesus nos purifica. E quando Deus nos olha pela lente da sua santidade, que Ele é o supremo joalheiro, Ele que fez os diamantes e fez o ser humano, a Bíblia diz no Salmo 8 que Ele criou o homem abaixo dos anjos e deu a ele toda a autoridade e poder sobre a terra. Mas o homem é imperfeito. Então quando você se olha perante as Escrituras, você vê que é pecador. Primeiro item: Paulo se gloriava na cruz de Cristo, porque ela revela a profundeza dos nossos pecados. Segundo lugar, por que a cruz de Cristo nos impressiona tanto? Porque ela revela o amor de Deus. Deus é amor. E há uma história muito bonita também, citada na época, de um beduíno. Havia um beduíno que estava na sua tenda, no Oriente Médio, uma história real, contada pelos habitantes daquela região na época. Havia um beduíno que estava na sua tenda, e de repente um garotinho entrou, seus 9 anos mais ou menos, entrou correndo para dentro da tenda, e atrás dele vieram homens beduínos, servos desse beduíno, empregados do beduíno, e disseram: nós vamos querer esse garoto aqui. Um garoto entrou aqui nessa tenda. Ele disse: ele vai ficar aqui, protegido. Mas ele matou uma criança, ele matou um menino. Ele disse: mas ele não vai sair daqui. A nossa lei, a lei da nossa herança, da nossa cultura diz que se alguém entra na nossa tenda, essa pessoa está protegida. Aí disseram os homens: mas você nem imagina quem ele matou. Ele matou seu filho. Ou seja, aquele garoto tinha matado o filho do beduíno, da mesma idade mais ou menos. E o beduíno disse assim: então eu farei dele o meu filho. Você diria: eu não tenho participação na morte de Cristo.
Foram os judeus que o mataram, foram os romanos que o mataram, foi aquela plebe que matou. Não, você foi morto também. Jesus foi morto pelos seus pecados, por mim. Eu coloquei Jesus na cruz. Eu coloquei com os meus pecados Jesus no madeiro. Você colocou Jesus no madeiro. Você diria, mas eu nem era nascido. Passaram-se milhares de anos. Mas acontece que o Evangelho é eterno, a Bíblia é eterna, a palavra é eterna. Terceiro lugar, por que que Paulo se gloriava na cruz? Porque a cruz de Cristo nos revela o único caminho para a salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que já pregamos. Quarto lugar, por que que a cruz de Cristo merece todo o nosso respeito e a nossa devoção? A cruz ensanguentada de Jesus, vazia. Porque a cruz de Cristo nos dá uma nova dinâmica de vida. A saber, você que anda triste, como disse, desapontado, abatido, pode hoje vir até aqui e dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu não quero mais viver uma vida sem sentido. Eu quero ter pela cruz de Cristo uma experiência tal que meu coração será transformado. O Espírito Santo vai habitar dentro de mim. Se você fizer isso, eu lhe garanto com toda certeza que você jamais será a mesma pessoa. Você será feliz, não obstante lutas que virão, não obstante obstáculos que virão, mas você terá plena convicção daquele que fez o sacrifício por você. E por último, como lemos em Apocalipse, no último versículo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um dia, todas as nossas dores terrenas vão ter um fim, porque estaremos no céu, habitando com Ele nos lugares celestiais. Mas sabe quem estará lá? Somente aquele que o aceitar. Pode parecer injusto isso. Há um pensamento muito bonito que eu vi outro dia no Face, que diz assim: você não escolheu vir a este mundo, mas você tem o direito de escolher para onde você vai após a eternidade. E esse direito é seu. Mais do que um jurado num julgamento, você tem o direito de escolher sobre a sua própria vida uma nova. E por último, a cruz de Cristo, item 5, nos dá a garantia da vida futura, somente por Cristo. Fiquemos de pé, por favor. Vou pedir que meu filho venha aqui entoar um cântico com a congregação, aquilo que Deus colocar no seu coração. Meus irmãos, eu vou pedir agora, é um momento muito sério. Só se movimente se necessário for, por favor. Concentre-se naquilo que nós estamos falando. Agora ore. A mensagem foi entregue, a palavra de Deus foi entregue. Para a glória de Deus, eu fiz o máximo de mim aqui para que isso acontecesse. Eu me preparei, eu estudei, eu orei. Agora é com você. É com você e Deus. Eu estou feliz porque pude entregar o recado de Cristo. Mas eu vou fazer alguns apelos aqui. Não é somente um não, viu? Alguns. E eu quero ter a alegria de vê-los todos esses aceitos. Vamos cantar. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Imerecida vida
graça recebi. Por sua cruz Ele nos livrou da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz Ele nos reconciliou com o seu sangue, reconciliado. Pela cruz Ele nos chama nessa noite, gentilmente me atraiu. Sem palavras nós nos aproximamos dele nessa noite. Quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Amém. Meus queridos, nós ainda vamos cantar no final do culto, mas eu quero fazer aqui alguns convites, alguns apelos. Você ouviu a palavra, e a palavra de Deus diz em Isaías que ela nunca volta vazia. O meu primeiro convite é: se você ainda não é crente, você não tem certeza de que Jesus habita no seu coração, como nós pregamos aqui, como a Bíblia fala, como a Bíblia relata, se você não teve essa experiência ainda com Jesus, eu vou pedir que reverentemente então você erga uma de suas mãos, onde você estiver. Deus abençoe, aleluia. Ah, mais alguém? Quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Quer ter uma experiência? Pode vir aqui, querido, pode vir aqui. Deus abençoe, vem aqui, aleluia. Glórias a Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe.